Olá, amigos. Hoje o nosso tema é Padre Pio vê o estado das almas em pecado e adverte. Vocês devem lembrar que quando nós falamos dos carismas do Padre Pio, nós falamos muito sobre a questão da leitura das consciências, né? E eu vou ler um trecho aqui do mesmo livro que eu me referi outro dia, que são testemunhos do Padre Pio, escrito pelo Padre Marcellino Iazenzaniro. Bom, meu italiano não é tão bom para pronunciar essas coisas. Então, ele trata num dos trechos aqui, que é Padre Pio vê o estado das almas em pecado e adverte. O Espírito Santo assistia a Padre Pio enquanto ele subministrava o sacramento da penitência, da confissão. E quase de maneira constante, abre a este seu servo fiel a visão da alma do penitente, para que o ato sacramental seja mais eficaz. Podemos afirmar com certeza também as outras ações do dia a dia, esse carisma se manifestava. As outras ações do dia, aquelas em que o servo do Senhor está empenhado na busca do bem de seus irmãos, também sustentado pelo Espírito Santo. Então, no dia a dia, como é que se passava isso com o Padre Pio, não necessariamente apenas uma confissão. E eu vou ler aqui para vocês 4 casos em que o Padre Pio não perde a oportunidade de chamar a alma para uma conversão. Os 4 casos são curtinhos, eu leio rapidamente aqui. Primeiro caso, nos diz uma senhora, isso aqui são trechos tirados do processo de canonização do Padre Pio, são, portanto, testemunhos que fizeram esses comentários sob juramento, etc., e com todas as regras da Santa Igreja para efeito de uma canonização. Nos diz uma senhora, eu deveria ir para São Giovanni Rotondo, pois havia marcado a confissão com o padre. E já tinham me informado sobre os horários dos trens, quando inesperadamente meu marido ofereceu-se de me acompanhar de carro. Ela ia de trem, mas o marido falou, não, eu quero ir também. Bom, chegados do Gargano, que é a região onde fica São Giovanni Rotondo, é no alto de uma montanha, um lugar lindo, maravilhoso, eu desisti da minha reserva, pedindo em troca ao frade responsável que nos facilitasse um encontro com o Padre Pio, ou seja, ela desistiu da reserva do horário de confissão e pediu para que o Padre Pio atendesse a ela e o marido, pois ela achava que isso já seria suficiente, porque para que a presença do Padre Pio, o olhar do Padre Pio sobre o casal, desse algum conselho, revelasse alguma coisa. Bom, fomos atendidos e nos colocaram no corredor onde passaria o santo. Padre Pio chegou, depois de um pouco, olhou o meu marido, que estava do meu lado, e disse-lhe, o que você está esperando para criar juízo? Que sua esposa peça? Só falou isso. Esse é um caso. Segundo caso, outra senhora que depôs também. Meu irmão Giuseppe tinha abandonado mulher e filhos para ir ao Congo, onde vivia sem nenhuma regra moral, ou seja, vivia cometendo pecados, e vocês podem imaginar quanta coisa, né? Uma vez, tendo voltado para a Itália e estando na Puglia, fora até San Giovanni Rotondo para ver Padre Pio, de quem seu pai, que o conhecera, ou seja, o pai do Giuseppe, né, havia lhe falado muitas e muitas vezes. Entrou na igreja e quando o santo terminou as confissões, quer dizer, ele não foi lá se confessar, ele só foi lá para ver o Padre Pio. Terminou as confissões, ele uniu-se ao grupo de homens que estavam em volta do padre. Aproximou-se o quanto podia, mas ficou atrás do Padre Pio. Quer dizer, ele não tinha coragem de enfrentar, por causa da vida que levava, ele não tinha coragem de enfrentar o olhar do Padre Pio, que via tudo, né? Lia a consciência dele. Ele ficou atrás. Atrás ele não tem olho atrás, então eu pelo menos me beneficio aqui da presença do santo, de chegar bem pertinho dele, etc. E não passo vergonha. E agora vem a parte pesada, que deu título a esse vídeo aqui. A uma certa altura, Padre Pio virou-se
e disse-lhe: vá embora, você fede a pecado. Olha que tremendo, né? Essa reprimenda do Padre Pio. Quer dizer, não adiantou nada o homem se esconder atrás dele. Ele percebeu que tinha uma alma que estava enxafurdada no pecado, né? Que fedia pecado. A palavra é forte, mas foi o Padre Pio que disse, né? E disse para ele: vá embora, você fede a pecado. Não sei o que aconteceu depois com esse homem. Em geral, quando aconteciam essas coisas, as pessoas levavam um choque, se convertiam, iam confessar, etc. Mas aqui o livro não conta o desenrolar do acontecimento. Um terceiro caso. Um sujeito simpatizava... Esse aqui é até engraçado e trágico. Um sujeito simpatizava com uma mulher de San Giovanni Rotondo e, de vez em quando, com a desculpa de ver o Padre Pio, vinha e permanecia na cidadela gargânica, da região do Gárgano, né? Mais do que o necessário. Ele ia lá para namorar a moça, etc. Então, ele ficava por lá, né? Um dia, o padre, vendo entre os homens que aguardavam sua passagem no corredor, porque sempre se fazia uma passagem quando o Padre Pio saía do confessionário até a entrada dele no convento. Aliás, ele entrava por um elevador que eu tive a graça enorme de utilizar esse elevador do Padre Pio e pensar quantas vezes o Padre Pio entrou nesse elevador maravilhoso, né? Bom, então os homens faziam uma fila e homens, pessoas do povo, enfim. Mas aqui está se referindo a uma fila de homens que aguardavam a passagem do corredor. O Padre Pio olha para ele, né, e diz: o que é que você está fazendo aqui em San Giovanni Rotondo? Ele disse: faço companhia para minha irmã, que casou com um homem daqui. Conversa, né? Ele estava indo lá por causa da moça que ele estava gostando. E o Padre Pio então responde para ele: e o que é que você tem a ver com isso? Sua irmã deve ficar com o marido, e você deve ir fazer companhia a seu pai que está doente. Ora, o moço achou estranho. O pai dele, quando ele saiu da cidade dele, o pai dele estava na mais perfeita saúde, né? Entretanto, quando voltou para casa, encontrou o pai acamado e seriamente doente. Quer dizer, o Padre Pio via à distância que o pai dele estava doente, estava precisando dele, e ele estava lá passeando e fazendo hora, etc., para fazer a corte à moça que ele gostava. Esse é o terceiro caso, né, de como ele, no dia a dia, fora do confessionário, ele lia as consciências e ele dava conselhos. Ele fazia de tudo para fazer bem para uma alma. O quarto e último caso que eu vou ler, tem vários, tem um montão aqui, mas eu vou lendo aos pouquinhos para não cansar. E vocês vão fazendo comentários aí se vale a pena continuar lendo esses fatos, se é útil, se ajuda a conhecer mais o Padre Pio, a ter mais devoção ao Padre Pio, porque só a gente, para amar, precisa conhecer. E é por isso que eu estou dando essa série de fatos a respeito do Padre Pio, justamente para que se possa conhecer mais o Padre Pio, amar mais o Padre Pio, ter mais devoção ao Padre Pio, fazer um trabalho de apostolado, de divulgação do Padre Pio, né, como nós estamos procurando fazer. Enfim, aqui vem o quarto caso. O jovem Lino de Pieri, que mora em Pádua, aproxima-se do Padre Pio para uma bênção. Mas o Padre Pio olha e lhe ordena: tire do seu bolso a carteira comunista. O sujeito era ligado ao Partido Comunista, tinha uma carteirinha de comunista. Imagina o Padre Pio olhando, estava vendo o bolso dele, né? Tira do seu bolso a carteira comunista e as fotos daquelas mulheres imundas que você guarda com tanto cuidado. Você não tem vergonha de andar com aquelas fotos? O jovem respondeu tremendo: sim. Aí o Padre Pio completa: e já que está intencionado a fazer limpeza, voltando para casa, rasgue aquelas outras coisas indecentes que estão na gaveta da mesa. É impressionante, né? Esse carisma de ler as consciências, carisma de ver as coisas à distância, de saber dar conselhos, de saber dar reprimendas e desvendar coisas que as pessoas tinham escondido, né? É uma coisa absolutamente fantástica. Está aí, 4 casos impressionantes
Nós, em outros vídeos, continuaremos a contar ou mais sobre a vida do Padre Pio. Tem testemunhos aqui que não acaba mais. Eu não vou ficar apenas nesse livro, não. Eu tenho vários outros, eu vou variar um pouquinho, né? Contando essas histórias do Padre Pio. Eu gostaria que vocês, na descrição do nosso vídeo, que eu peço que você compartilhe, clique, dê o ok, o like, se inscreva, acione o sininho para poder receber novas histórias. Eu peço que vocês também olhem o link Protegidos do Padre Pio. E aí vocês vão ter um acesso a uma página que lhes mostra como cada um de vocês pode se inscrever como filhos protegidos do Padre Pio. E vocês vão ver que maravilhas, para quem faz parte desse grupo Filhos Protegidos, que maravilhas de presentes que existem, né? Que vai desde uma foto linda para se colocar na sua casa, 50 ou 60 missas por ano, ou seja, uma por semana, para quem é membro desse grupo, enfim, o resto vocês leem lá. Era isso então, pessoal, e até a próxima.